mas identificar as mediações. O Barbeiro usa muito esse termo mediações. E ele diz que uma mediação muito importante é essa que acontece entre a palavra e a ação. Trata-se de recuperar a capacidade performativa da linguagem. Essa noção de capacidade performativa da linguagem é uma coisa que vem formulada há muitos anos. Tem um cara importante que fala nisso, chamado Austin, que ele começou a dizer que existia uma coisa que eram os atos de fala. Diz assim, a palavra ela nunca está despregada da ação. Se ela se desprega da ação, isso é um problemão. O Barbeiro diz assim, a gente tem vivido uma história de incomunicação na América Latina. A noção de mediação que ele discute é ao mesmo tempo ruptura e ponte, lugar de cruzamento e de ativação. A linguagem, ela pode ser uma mediação poderosa, mas ela não basta a si mesma. E aí ele usa uma coisa preciosíssima do Paulo Freire, porque ele diz assim, o analfabeto, por exemplo, ele diz palavras, mas ele está impedido de dizer as próprias palavras. Ele fala as palavras dos outros. Esse que é o analfabeto, o Paulo Freire. Então, eu fico pensando que uma pedagogia profanadora, e eu digo isso porque é do lugar onde eu estou. Diferente da Simone, que está com a mão na massa, eu estou na universidade. Então, a minha ação é uma ação educativa. Então, eu fico pensando como é possível uma pedagogia profanadora. O que seria isso? A pedagogia que oxigena é aquela que ativa mediações entre as palavras e as ações. Ela dá visibilidade aos dispositivos e ela se torna profanadora deslocando aquilo que virou do âmbito do sagrado para trazer para as formas de vida. Eu comecei falando no reconhecimento do Agamben que a terminologia é um momento poético do pensamento, mas eu acho que é importante a gente entender o que ele quer dizer com isso. Porque o que significa o poeta e a poesia para o Agamben é uma coisa bem específica. Para o Agamben, o poeta é a fratura que impede o tempo de compor-se. É também o sangue que sutura a quebra. Por isso, o poeta contemporâneo, ele não pode se deixar cegar pelas luzes do seu século, mas ele recebe no próprio rosto as trevas do seu tempo. Ele não pode aderir completamente à sua época. Ele tem que ter olhos para enxergar uma certa obscuridade, para ter uma distância e um pensamento crítico. Ele diz, quando o poeta faz isso, é quando ele percebe que está com as suas vértebras quebradas. Será que isso vale para a gente também? Essa é a minha fala.